Sim, Então vamos lá. Vamos lá, Carlinha, falar dos desafios, falar do que vem depois do primeiro passo. Mas antes de falar de tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre você. Então eu sim. quero que você se apresente. A Carla foi um presente ganhado aí da pandemia, né? Do mundo digital. Então, boa noite, Sim, Rafa. E até a gente, quando a gente estava conversando para falar sobre a live, a gente pensou assim: meu Deus, a gente não se conhece pessoalmente e a gente mora na pessoalmente. mesma cidade. Nós somos aqui de Toledo, Aham. Paraná, né? O pessoal de Minas aí, o pessoal que vem também, tem pessoal de Santa Catarina. E a gente mora na mesma cidade e com a pandemia a gente se conheceu, nossos caminhos se cruzaram. A Carlinha vai explicar um pouquinho sobre essa nossa Uhum. história, né? Essa Onde tudo história. começou, como encontrou a Start Fest também. Sim. E, e foi muito legal. Então, Carlinha, ela é o presente que a pandemia me deu desse mundo digital. Ó, a Rafa colocando, Carlinha, a Carla é um Oi, ser de luz. oi, Rafa. Então, meu nome é Carla. Eu sou filha de José Carlos e de Maria Dulcineia, que hoje está no céu. Sou esposa do Adilson e mãe da Júlia e do Pedro. Eu sou profissional de educação física e trabalho aqui no Toledão. Para quem conhece, é um clube da nossa cidade. E é um prazer estar aqui e te dizer que é um presente para mim por causa de toda a nossa história, né? Eu falei para a Karina ontem que o que mais me conquistou dela foi o sorrisão. Ei, Junto o meu sorrisão com o sorrisão dela, só pode dar certo, né? Os ah, desafios, quando a gente coloca nos desafios um sorriso, tudo fica mais leve, né? E aí a gente dá conta de realizar. Então, quando a Karina me convidou, Carla, vamos falar de desafios, né? E o que vem uhum. depois do primeiro passo. Aí eu brinquei com ela e falei, o segundo passo. Vem o segundo passo e que vem o terceiro passo, mas sem esquecer do primeiro passo. E vou ter que correr aqui na história, né? Eu contei para a Karina assim que o meu primeiro desafio foi de ser mãe, de casar, de sair da minha casa, mas o desafio maior na minha vida foi com a morte da minha mãe. Entender como a minha vida e a vida da minha família ia continuar sem a minha mãe. Esse ano vai fazer 4 anos que ela faleceu. E aí? E aí o que a gente ia fazer? E aí nós entendemos que a vida continua. Eu entendi o quanto eu trago a força dessa mulher dentro de mim. Nós nos unimos ao meu pai, fomos para o colo do meu pai, e ali ele foi nos dando todo o sustento e nutrição para poder nos ajudar a ir para frente. E eu Uhum. entendi que a minha mãe era uma grande empreendedora. A minha mãe, se hoje, né, ela tivesse viva, ela já tinha um site, ela já estava no Instagram. A minha mãe era artista plástica, né? E ela fazia desenhos, pintava porcelana, tudo ela pintava. E eu Ah, e entendi que outra eu coisa, e ela ia estar mais conhecida em Toledo do que você, fiquei sabendo mais disso. conhe... Isso, a minha mãe todo ano ela vinha e ela ia, a minha mãe era muito criativa, né? Não tinha tempo Hum. ruim com ela. E ela ia aqui na Barbarella e fazia os cursos. Então eu chegava ali e fazia, ah, você é a filha da Dulcineia? Eu falei assim, sim. Ah, eu conheci sua mãe, que conheci sua mãe. Então ela conhecia mais pessoas do que eu. E aí nós fomos trilhando, eu e a minha família, esse caminho, com esse desafio de entender que a minha mãe estava viva dentro de nós e que nós tínhamos que seguir em frente, né? E aí tudo começou. Eu falo que a morte da minha mãe, ela veio me dar um empurrão para a vida e seguir o rastro dela. Não só dela, mas quanto de todas as mulheres que já passaram, né? As minhas ancestrais, minha avó, bisavó, que também tinham essa veia de comunicação, de empreendedora, de ir para frente, né? Então, assim, eu comecei, aí eu fui fazendo cursos,
de autoconhecimento, fui fazer terapia. E eu entendi que eu gostava de trabalhar com mulheres. Eu entendi que a minha história, ela estava toda ligada ao trabalho com mulheres. E o que eu poderia fazer, né? Como que isso ia acontecer? Aí, eu fiz círculo de mulheres, eu me tornei facilitadora para trabalhar com círculo de mulheres. Fiz 3 círculos de mulheres, um inclusive foi no Toledão. E no dia 6 de março do ano passado, nós inventamos a história junto com o Departamento de Esportes do Toledão. E eu inventei essa história de falar da atividade física e o feminino. E foi muito legal, porque eu comecei a entender que eu não precisava ir buscar coisas lá longe. Era só eu olhar para dentro de mim e ver o que eu sabia fazer de melhor. Aí foi show, foi ótimo, e isso me deu uma força para ir para frente. Mas aí veio a pandemia. E aí, um segundo desafio, dar aulas online. Então eu comecei a dar as aulas online. Eu dou aula hoje lá no Toledão de Pilates e de alongamento. Ainda ano passado não dava alongamento, então foi só o Pilates. E o desafio de conversar com o pessoal para eles entenderem como que isso ia funcionar. E para mim também, né? Como que isso ia funcionar. E fui com medo mesmo, né, Karina? Vai com medo mesmo, vai com medo tudo. E foi muito bom. Então, o quanto que eu pude compartilhar nesse momento que estava todo mundo com as emoções à flor da pele. E o mais importante, podendo estar fazendo atividade física com a minha turma. Não só com a minha turma, aí entrou minha família, entrou um outro grupo de pessoas. E esse foi um outro desafio do digital, né? Que isso, né, a primeiro momento, dá aquele medo, dá aquele nervoso. Mas fui. E nesse caminho, apareceu as meninas do Inspiração. Por quê? Ano passado, a Karina tinha feito um convite para eu participar de um trabalho que ela fez para as mulheres, né? Eu não consegui ir. As protagonistas, que foi no mês de março. E aí ela me mandou um convite para participar da maratona. Aí eu falei, essa eu não vou perder. Dá mais para trabalhar com mulheres? Eu quero. E foi maravilhoso. Tanto ela quanto a Grace, né, que eu chamo de Grace Kelly, me desafiaram, me cutucaram, me fizeram o tempo todo partir para a ação. Né? E isso foi importantíssimo. Que dá uma mexidinha na ferida ali, né? Dá uma cutucadinha assim na ferida. E vai mesmo. E aí despertou isso em mim, entendi qual era o público que eu queria trabalhar, que eu gostava de trabalhar. E aí, foi passando o tempo, continuando a conversar com a Karina, e eu entrei para um curso para poder fazer cursos online. Aí eu fui mostrar para a Karina, fiz a apresentação para a Karina, mostrei, Karina, isso. Aí ela falou, vamos conversando, Carla, e essa vontade só crescendo dentro de mim. Então eu entendi aqui, eu queria trabalhar com mulheres, compartilhar com elas toda essa minha experiência e poder dar o meu melhor, né? E o quanto eu transformei a minha vida, eu poderia passar para as outras mulheres essa transformação. Foi aí que eu chamei a G, vem cá, G, minha amiga, e conversamos. E aí, de repente, chega a Karina e falei, Carla, vai ter um workshop do Start Fast. E aí, participamos, eu e a G, porque a gente também partilhava da mesma vontade, mas como começar? Como fazer? Que foi o Modelando Negócios, né? Que foi o Modelando Negócios. Foi maravilhoso, nos ajudou muito. Compramos o curso, que também foi maravilhoso. E quem comprasse o curso ia ganhar uma mentoria. Fizemos a mentoria e eu e a G, a gente ria e ria de nervoso. Por quê? Porque tanto ela quanto o Rômulo acreditavam mais na gente do que a gente. Né? E ela, vai, gente, o Rômulo, essa proposta é muito boa, Carla, vai, age, né? E eu agi, vamos ou não vamos?
Aí nós resolvemos ir, criamos o Conexão Cages. O nome até deu uns probleminhas, né? Porque foi uma coisa de louco. Ah, Karina, olha, deu essa interpretação do nome. Aí a Karina falava assim, não, Carla, o povo está muito acostumado com essa coisa de americanizar. Não liga. Gente, a Karina deu tanta força, ela, a Grace e o Rômulo, e eu, a G, ficamos meio paralisada, né? E foi aí que nós encontramos a Simone. Eu já conhecia a Simone, acho que ela contou a história aqui um pouquinho, né? E aham, foi sim. aí que ela veio e comunicou para nós. O Robson está aqui rindo porque ele sabe da situação, do nome. E aí a Simone veio e criamos essa conexão maravilhosa de estar com as meninas e demos o primeiro passo. Então, o Conexão tem 4 meses de vida que a gente fala para mulheres, cada uma Uhum. descobrindo o seu melhor, né, para poder passar, nos respeitando muito, porque cada uma tem a sua história. Então, os nossos planejamentos são feitos no domingo, porque a Simone tem filhos, a G também, e aqui não dá, e não dá, então domingo ficou o nosso dia de reunião, né? E a gente está fazendo tudo isso, Karina, de uma forma assim sustentável, de uma forma que a gente dá conta, sem Uhum. atropelar, dando o primeiro passo, indo para o segundo passo, com Um de cada calma, vez. um de Aham. cada vez, e entendendo que tudo tem sua hora e tudo tem o seu tempo certo. Né? Eu acho que por isso que está dando muito certo entre nós, porque nós compartilhamos muito isso. Semana passada foi a Uhum. nossa primeira live e a gente entrou na live assim, gente, se não der, a gente já está acostumada a conversar, né? Que a maioria das nossas reuniões está sendo online. Então nós vamos Uhum. bater um bate-papo bem gostoso, né? E isso aconteceu. Então, assim, a gente não está muito preocupado, sabe, Karina, de ficar nessa comparação com as outras pessoas. Uhum. Nós estamos sendo inspiradas, né? Você nos inspira, a Grace nos inspira muito, e vamos fazer aquilo que a gente dá conta. E para começar, a gente pensou, meu Deus, nós vamos ter que comprar isso, o aparelho disso e tal. E não, porque a gente não tem dinheiro para investir nesse momento. E podemos Uhum. começar? Podemos começar com aquilo que a gente tem, Tem, né? tem. Com aquilo que a gente tem. E isso é o mais bonito, porque eu pego o melhor da G, que pega o meu melhor e que pega o melhor da Simone. E isso, nos nossos conteúdos, está sendo muito transparente, porque a gente está Uhum. sendo o que nós somos, e é isso mesmo, e ainda entendendo que nós somos humanas, que nós vamos ter falhas, e que a gente precisa Uhum. aprender. E é no erro que a gente aprende, né? É isso aí. Carlinha, eu anotei aqui Hum, algumas coisas que você veio falando, ah, que eu acho que é muito importante para o nosso público aqui. A Simone falando, nossas reuniões dão muito assunto, hein? down. Primeira coisa que você falou foi a questão de identificar o público. Antes Sim. até de iniciar o projeto, né, da Conexão Cages. Então, isso é uma Uhum, coisa para quem está iniciando negócios muito importante. Saber exatamente para quem você vai falar, para quem você quer comunicar, para você entender esse público, né? Então, essa sim. é uma das coisas mais importantes antes de começar, né? Entender Uhum, qual que é a dor desse cliente, o que, que é que você vai poder oferecer, o que, que você vai oferecer de uhum. valor, de valores mesmo, assim, de propósito, sabe? Então, quando É você isso. fala que desde antes de começar, você identificou isso latente dentro de você, do seu coração, de trabalhar com mulheres, já foi um passo O antes, passo. né? Mas muito importante. Então, muitas vezes, a gente, nessa questão do passo a passo, a gente olha lá na frente, né? Sim.
E quando a gente olha lá na frente, lá no topo, qual que é o objetivo, onde a gente quer chegar, às vezes essa jornada parece tão longa, né? Uhum, uhum. E que às vezes a gente não se contenta ou não percebe esse um passo de cada vez que é extremamente necessário. E lembra que a Uhum. gente falava do passo maior que a perna? E quando você diz assim, olha, a gente não tem dinheiro para investir nesse Dinheiro. momento, então a gente faz o quê? Faz com que tenha. Faz com que tem. Eu E o tenho um faz. celular, é com ele que eu vou fazer. Eu tenho um fone mais Aham. ou menos, é com esse fone que eu vou fazer. É. Né? E o mais importante de tudo, Karina, é a gente não pular etapa. Uhum. Porque aí aquela base que vai ficar sólida, se a gente pula essa etapa, a gente perde muita coisa. Aí a gente quer ir para um lugar que ainda não está na hora de chegar, porque a gente não vai sustentar, porque a gente Porque não vai muitas dar vezes a gente conta, não está preparada, né? não está preparado. E aí a coisa se torna pesada e pode ser que seja um caminho para a gente desistir, Sim, né? sim. Então, Porque é tu um vai colocar passo, um peso tão grande na sua mochila e a sua mochila às vezes ainda é uma sacola, ainda é uma nem se transformou numa mochila, né? Aham, E muitas empresas, muitos projetos quebram mesmo antes de começar porque não tem essa clareza. E outro não ponto tem. também que você falou, que eu anotei aqui, que eu achei bem importante, foi essa questão das conexões, né? E perceber assim, Uhum. o que que me falta que eu vou buscar no outro para conectar e para me ajudar a ir mais forte, E mais né? forte. Porque E isso, no meu caso encontrei Grace, Grace entrou aqui agora e o pessoal oi, tá e Grace. e o O pessoal tá pessoal tá aí. aqui. Ó, eu quero só ler uns comentários aqui antes da gente continuar, porque tá Continuar. bem bacana. Isso. Aham. Ó, esse passo eu acho que é só parente. M. Ah, França de Azevedo, Márcia França, isso. É minha prima. Família prima. aí. Então, esse passo sustentável dá coesão e força ao trabalho de vocês. A impressão que eu tenho é que é uma conexão de anos e não só de 4 meses. Porque é real, é É verdadeiro, real. né? É verdadeiro e é humano. Muito humano. Porque a gente se permite errar. A gente está aprendendo que errar é errando que a gente vai aprendendo mais ainda, né? Faz parte E do processo, faz né? parte do processo. E assim, nas nossas reuniões, a gente começa a bater papo e tal, e a gente vai se conhecendo. Aí tem a Gesliane que chama a gente para voltar. Volta, porque se deixar eu vou conversando. Aí a Simone também empolga, a Gesliane chama a gente de volta. Tanto é que nas nossas reuniões é a Gesliane que vai dando direcionamento, né? Olha Então só. é uma hora. Vamos seguir esse planejamento, né? Uhum. E isso a gente vai se respeitando muito. E aí a gente vai aprendendo a conhecer cada uma melhor, e isso conecta de uma maneira, porque são três perfis diferentes, mas que quando Uhum. junta com o seu melhor, sabe, conectou muito bem. E isso está nos fazendo muito bem. Então, esse passo, ele está sendo muito bem dado, bem firme, é o primeiro passo firme, porque criou essa conexão. E a gente até tentou querer trocar o nome, né? E agora, mais do que nunca, nós entendemos que é o Conexão Cages. E o que é o Cages? O Cages é Carla, Gesliane e Simone. Simples assim. E é isso. Somos nós três nessa conexão. Então é muito Adorei. bom. E o Rômulo está falando aqui, é ótimo, né? O mediador ajuda a direcionar as ações. E quando a Uhum. Carla veio para a Start Fest também, ali para a gente entender como a gente poderia contribuir, né, com esse trabalho das meninas, com esse projeto,
eu achei bem bacana porque assim, a gente cutuca, a gente dá desafio, né? Porque o que Uhum, que acontece? Quando a gente conversou com elas, desde as primeiras ali intenções, né? Mandando pesquisa, entendendo sobre o negócio delas, porque uhum, isso é um negócio, né? O uhum. digital é um negócio. E se a gente não leva isso a sério, a gente não entende depois de um tempo como monetizar isso, como ter retorno sobre isso, né? Então isso é muito importante. E quando a Sim. gente fazia isso e a gente puxava as meninas, elas ficavam, né, bem assim, né, Carla? Ai, meu Deus do céu. A gente Aham. falava, Ai, meu Deus gente, do céu. vai porque dá certo, vai porque vocês têm força, vocês têm coragem, né? Porque a gente conheceu a história de vocês, vocês falaram sobre a Aham. história. E aí, quando você traz a questão da sua história, eu falo assim: se a Carla já fez tudo isso, deu aula de Pilates no digital, por que o resto não vai dar certo, minha Não vai gente? dar certo. É. Por Mas quê? são as. Nós temos muitas crenças, né? Nós temos muitos medos que nos limitam muito, né? E o principal é o medo, assim, o que que aquela pessoa vai achar? Mas quando você faz aquilo que você gosta, e quando você tem uma história, né? Eu não formei agora. Eu tenho 21 anos de formada. A Gesliane também, agora eu não sei, Gesliane, quanto tempo de formada você tem. E também tem uma história muito bonita da Simone. Essa é a minha história. Se eu não valorizar a minha história, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei para poder passar, quem que vai valorizar? Então é nela que eu tenho que contar, né? Eu lembro Uhum. muito bem que a Karina falava assim: posta, Carla, posta. Eu não vou postar nada, não vou conseguir, né? E E aí gravar vídeo, começamos. meu Deus, gravar vídeo. Misericórdia em gravar vídeo, gente. E aí eu brinco com a Simone, que a Simone fala assim: eu gravei e saí correndo. Aí, os primeiros vídeos que eu fiz, eu mandei mensagem assim para as meninas, falei: gravei e saí correndo. Os últimos, eu já falei para elas: gravei e fiquei. Não precisei sair correndo. Porque eu Ó, estava muito certa do que eu estava falando, né? É a minha história, é a minha vivência e todo mundo tem a sua história. Porque fulano tem uma história assim, ciclano tem uma história assim, e a gente valoriza mais a história dos outros do que a nossa. E as pessoas precisam conhecer a minha história, a história da G, a história da Simone, e isso faz parte do nosso conteúdo. Tudo que a gente vai colocando ali, as três gostam de trabalhar com mulheres, né? Então nós então, já é o entendemos, público, o já nicho, é o né? público, Para quem está começando aí um negócio importantíssimo, ter um isso, nicho, porque você vai saber como falar com essas pessoas. com essas pessoas. E estamos entendendo essa persona, cada dia a gente descobre alguma coisa a mais dessa persona, e com muita calma e com muito carinho e muito respeito, a gente está indo, deixando fluir tudo isso, né? Sem apressar demais, sem desesperar demais, porque senão não vai dar certo, né? Então, de pouquinho em pouquinho, estamos no segundo passo, né? No terceiro passo, né? Vamos colocar aqui no quarto passo, porque já são 4 meses, agora em março a gente vai fazer 5 meses, e deixando fluir as nossas ideias e entender que as nossas ideias são importantes. Talvez não seja aquela ideia, porque aquele fulano tem ideias tão mirabolantes, e às vezes a gente coloca a nossa ideia jogadinha ali dentro daquela caixinha, né? Mas aí é Diminui, quando a né? gente diminui. E quando você acredita na sua ideia, e numa coisa que eu descobri muito, Karina, na minha intuição. Acreditar na minha intuição. E as coisas fluem. Tem dia que as meninas ficam doidas. Que aí eu levanto, tive várias ideias. Eu pego, Simone, eu pensei nisso, isso aqui, isso, aquilo, outro, tá. Ó, Aí peguem ela essa fala, dica aí. Peguem essa dica é, aí para a ideia não escapar. Peguem essa não dica da escapar. Carla. Aí, muita calma nessa hora, Carla.
Não, porque é isso, Simone. Porque senão, se eu não colocar para fora ou colocar no papel, eu vou esquecer. E tem posts ali maravilhosos que foram uns da minha intuição, outros da intuição da Simone, outros da intuição da G, e que conectou, porque fluiu do nosso coração, né? Então a gente não precisa copiar ninguém, né? Não precisamos copiar, a gente pode ser inspirado, valorizar aquela pessoa, mas acreditar no nosso potencial. Acreditar que a gente dá conta de fazer e acreditar que a gente tem conteúdo bom, sim. É só olhar para dentro. É só escutar o coração, deixar fluir e seguir a sua intuição. Nossa, 3 dicas de ouro. E quem anotou, anotou. Se não anotou, já esqueci. Ó, então vamos Né? lá. Primeiro, já grava o áudio, teve ideias, grava o áudio, registra, né? Se você já tem um parceiro no seu trabalho, já manda para o parceiro, já manda direto. Ou desenha, né? Tem gente que gosta do caderno, então já pega ali e já anota tudo. É importante você identificar como é que você consegue registrar, que vai esclarecer um pouco mais as suas ideias, né? Depois tem essa questão da intuição, né? Que é aquilo assim, isso falou com o meu coração? Isso é para mim, né? Porque tem coisas, e eu falo para vocês que assim, ó, é igual lugares onde você chega. Às vezes você olha, você sente aquele ambiente e às vezes ele não é para você. E se você sentiu isso, escute o que está dizendo o seu coração, né? Eu vou... É um trabalho novo, vamos supor que seja, né, um desafio, um projeto novo. Você vai olhar para aquilo, bateu o coração mais forte? Deu aquela acelerada? Né? Sentiu aquele friozinho no estômago? Porque isso dá. E é importante a gente ter essas sensações no nosso corpo, porque sente, né? Nosso corpo sente, fala. E quando a gente está atento a isso, a essas sensações, ao sentimento, à emoção, e muito se tem falado, agora está explodindo aí a questão dessa parte sistêmica dentro das organizações. Então, sim, a importância que a Carla também trouxe, de cada um ter o seu papel, né? E quando tá tudo no lugarzinho, nos papéis certos ali dentro da empresa ou dentro de um projeto, as coisas fluem. Fluem. É entender o seu lugar e ali você se permitir a estar neste lugar. Então, por exemplo, se eu escuto a minha intuição, mas não pode, gente, é uma coisa tão simples, eu não vou falar. Aí, muitas pessoas perderam aquilo que poderia ser, vamos até colocar lá para o extremo, aquilo que a pessoa precisava ouvir naquele dia para deixá-la mais feliz. Então, é não ter medo de falar o que você pensou. Você falou, anotou, vamos discutir ali e a coisa flui. Então, não ter medo, não ter vergonha. Acredite no seu potencial. A gente não acredita no nosso potencial, porque a gente está acostumado muito a endeusar aquelas pessoas que já têm um nome, que estão lá em cima, né? E que já fazem coisas e que deu super certo. E aí... será que eu vou inventar a roda de novo? Será que esse assunto que eu tenho para falar, muita gente fala. Porém, esse assunto, ninguém vai falar como eu falo. Né? Ninguém vai falar como a Karina fala. Né? Eu trago o meu jeitinho. Pode falar. A sua história. E outro ponto, Carlinha, quando você traz isso, eu penso aqui que... aqueles grandes que estão lá, né, de nome, que ganham milhões, que estão lá no topo dos tops, top do mundo, top do Brasil, os tops, eles também tiveram o primeiro passo um dia. Né? Eles também tiveram o primeiro e segundo passo para eles estarem onde eles estão. Onde eles estão. E agiram, né? Então,
e agiram porque eles poderiam ter parado lá no primeiro passo ou desistido, né, antes de dar o Sim, segundo passo, porque não é é. também, a gente não vai chegar aqui e dizer assim, ó, não, mas é fácil. Não, Empreender não é é fácil, não. fácil. Não, ser e vir para a internet, para o mundo digital, super fácil, super tranquilo. A gente chega aqui, a gente brinca aqui, né, de fazer live e não precisa Aham, estudar, não precisa fazer nada. A gente só vem aqui e brinca, né, cara? Se diverte, dá aham, risada, desliga a câmera e segue a vida. E aham, recebe um monte de dinheiro aí, né, depositado na conta do além. É isso. sim. Digital é super fácil. Não é Não nada, é, não é. né? O atrás da câmerazinha do celular tem muito suor Muita rolando. coisa. Tem É muito sentar, estudo rolando, é, né? Tem é sentar, muitas reuniões nos domingos, porque a gente sim, tem outros trabalhos envolvidos, né? sim, sim. Tem esses E, desafios de encarar a câmera, e de encarar assim, julgamento. é Pode falar. isso. E encarar você mesma, né? Porque se você não colocar um planejamento e não tiver essa disciplina, a gente não vai para lugar nenhum. Hoje, Karina, eu entendo muito a disciplina como uma maneira de amar aquilo que eu faço. Então, quando você entende a disciplina com amor, você consegue ir dando os passos. Ela não pode ser pesada para você. Por isso que eu entendo a disciplina com amor e de forma sustentável. Se você faz ali o seu planejamento e você coloca 1000 coisas, né? Se nós, Uhum. na nossa reunião, e no início a nossa reunião era assim, a gente falava 1000 coisas. E aí a gente não conseguia enxugar, né? E agora não, agora nós estamos fazendo bonitinho, conseguindo enxugar. E entender o que é prioridade para aquele momento, a gente não vai para lugar nenhum. Aí vira aquela bagunça, né? Então, Uhum. você faz de forma sustentável aquilo que eu dou conta para tornar mais leve e seguir em frente. Eu falo muito com as minhas alunas assim, e que eu acho que pode trazer isso para o planejamento também. Não Uhum. adianta você quer emagrecer. Ah, então eu vou começar a aula de hidro, vou para academia, vou fazer pilates, vou caminhar. Darerê. Ela colocou milhões de coisas para fazer e não dá conta de um. Então, quando você escolhe aquilo que você dá conta para fazer bonitinho, é a mesma coisa, eu compro um monte de curso e não termino nenhum. E aí eu não entendo Uhum. por que eu não consegui dar o primeiro passo, E se né? frustra, né? E se Aí começa a frustra. se frustrar. Ai, eu começo um monte de coisa, não termino. Ai, eu Uhum, procrastino. Ah, não sei o quê. Aí começa, né, a achar as desculpas para não para finalizar. poder, Mas por que não para pegou não uma coisa finalizar. só e foi até o E fim, né? foi, E exatamente. vai. E isso nós três estamos entendendo. Isso nós três conversamos muito para a gente poder fazer, para criar, para poder entender o conteúdo. E tem dia que não deu para postar. Se não deu para postar, ok, nós vamos fazer no outro dia, né? Porque nós somos Ah, humanas. bom você trazer isso, porque hoje era dia do Rômulo postar e ele não postou, então já vou deixar aqui Ih, registrado, que isso também Rômulo, acontece. E aí, ó, aguenta Rômulo, essa, hoje Rômulo, é aguenta seu dia, essa. né? Pega essa chave aí, não é assim que o povo tá falando agora? Rômulo, pega essa chave aí. Seu Pega dia essa. de postar hoje não postou, né? Não Meu postou, né, filho, Rômulo? fica a Coisa dica, feia. Então amanhã você vai ter que postar. Então, já sabe, né? Karina, isso tem nos sustentado muito. A gente está conseguindo fazer os nossos passos. Estamos errando? Uhum. Estamos errando, né? Tem dia que não sai nada, não flui nada e não postamos. Mas no dia que flui, na reunião, a gente já tenta fazer ir para a semana, né? Para jogar para o mês, porque fluiu. Então a gente já tem aquele conteúdo. E assim a gente vai fazendo. E pegando um pouquinho de cada um, viu? Porque não é a minha opinião que prevalece, nem a da Simone e nem a da G. É aquilo que o Conexão Cages entendeu que a nossa persona quer, precisa ouvir. E não aquilo É que a isso gente aí. quer falar.
Olha Nossa, eu só, falei muito, cheio de né? dura aqui. O pessoal tá tudo do meu lado, Rômulo. Ó, vai se não tá. Marilene aqui rachando de rir, daí você deu essa risadinha suada aqui, que eu espero que seja um riso bem amarelo, né, por sinal, de tipo, né, tô de Aham. medo. Aí a Simone, vamos dar umas dicas pro Rômulo. Isso aí, Simone, por favor. Ó, Rômulo, vai Ó, fazer Rômulo, curso agora nós vamos fazer um com workshop Conexão com... Carnes. Ô, Rômulo, é um querido. Nossa, o Rômulo, eu lembro do Rômulo falando assim, gente, a ideia de vocês é ótima. Começa, vai dar super certo. Aí eu olhava pra Gia olhava pra mim, oi? Aham, tá bom, vamos começar. Bom, e foi, né? Eles acreditavam mais na gente do que a gente mesmo. E esse empurrão, e eu vi isso de um homem, às vezes é muito complicado, né? Que era mais fácil a suavidade da Karina, e aí o Rômulo, Ou não, vai nem dar tanto, certo. né? Aí o Romulo, não, vai dar certo. Oi, vai dar certo. Então Suavidade isso, ou nem tanto, né? ou nem tanto, eu tentei te ajudar um pouquinho, assim, Karina, né? E isso foi importante. E isso, Simone, é importante falar, que a gente precisa pedir ajuda. Uhum. A gente Sim. precisa ter essa humildade de pedir ajuda. Porque, Simone, Karina, nós estamos com essa ideia e o que fazer? E não ter medo de passar para vocês, porque foi tão acolhedor aquele dia, e que você não riu das nossas ideias, porque eu falei uma coisa, a G falou outra coisa, e fomos juntando. E tinham outras pessoas também falando de culinária, tinha gente que já tinha coisa pronta, mas que também não estava indo. Esse acolhimento que vocês nos deram também deu muita força, porque ninguém riu, ninguém criticou, né? Porque a gente fica com vergonha de colocar a nossa ideia. E pelo contrário, vocês potencializaram essa ideia para nós. Então isso nos fortaleceu muito. Nossa, falei bonito agora, hein? Nossa Nossa, Deus, Senhora, ó, vou ainda até bem que bater tá palma. gravado isso daí, que já é o feedback já. Ó, a Gisliane Ai, também, a gente aqui colocando mais feedback nesse meio. Ah, meu Deus. Ó, até a Rafa aqui, suavidade da Karine rindo. Gente, não, mas você nossa. sabe o que que acontece? É assim, eu vou explicar, gente. Eu não sou de toda brabona. Eu vou contar qual que é a real. O Romulo tá aqui, é meu sócio, conhece, Grace sabe também. Quem já fez curso comigo, quem já fez treinamento comigo sabe que eu falo a real, né? Se a É. pessoa for fraquinha, eu vou mais de leve. Mas se a pessoa for forte, tá lascado mesmo, porque eu vou puxar. Vamos, Uhum. vai ter que fazer, ué. Mas já enfrentou tanta coisa na vida, tantos desafios, isso aqui é fichinha para ti. Então, assim, é a mesma coisa. E aí, trazendo para a saúde física, Carlinha, que entende muito melhor disso que eu, quando você tá, né, o aluno tá lá na academia, fazendo o corpinho, né, mole, assim, Mole. dizendo assim, ah, tô cansado, não sei o quê, ah, eu não aguento, né? E aí você vai, não, faz mais 10 que você aguenta, faz 10. Hum. Daí a pessoa achou que não podia mais 10. Aí você fala, agora só mais 5. Ele vai mais 5. Ele vai mais Porque assim, cinco. você tá acompanhando ele, você sabe, né, Uhum. conhece, então você precisa conhecer a história da pessoa. É por isso Sim. que antes a gente tem essas conversas. Porque eu Uhum. conhecendo e eu sabendo que eu posso puxar mais um pouquinho, eu vou puxar porque a pessoa vai fazer, ela tem competência, ela tem habilidade para fazer isso e ela Uhum. vai fazer e vai ter Vai mais fazer. resultados. Sim, sim. É Eu, por isso que de vez em quando eu não sou tão suave assim. Pô, já tô me mas, explicando, né? mas olha, para mim isso foi suavidade, sabe? Porque você traz, pelo menos comigo, né, gente? Então agora eu não sei com vocês. Mas você deu o cutucão, sim, você e a Grace, de uma maneira bem firme, mas com muito amor, né? Bem firme, mas com muito amor. Eu brinco com os meus alunos assim, que, por exemplo, na terça-feira eu montei uma aula. Na quinta eu repito aquela aula, porém tem uma pimentinha. Eu vou um pouquinho mais. Porque senão, se ficar naquela zona de conforto, que é gostoso estar nela, não vai evoluir, não vai conseguir aquele objetivo,
né? Então, essa cutucada mais forte, ela tira a gente da zona de conforto. E aí te dá um negócio assim, mas eu vou mostrar pra Karina que eu consigo, né? E É você isso se aí, é isso que desafia. eu gosto. Quando você fica aquela raivinha assim, daí fala assim, ah, então eu vou fazer. Só de pirraça eu vou fazer, só pra mostrar. E aí a gente vai, né? E a Acreditando gente no nosso vai. potencial. É isso mesmo. Isso. Aí a gente traz, né, claro, de uma forma bem divertida, a gente traz isso e dá risada, porque essa é a nossa essência. Se o Romulo tivesse aqui, a história ia ser mais serinha, né? E aí eu ser mais assim, da palhaçada, mas tô brincando, agora é sério. É, mas para falar para vocês que não precisa, né, ser tão pesado, não precisa chegar aqui com um monte de script, com roteiro, com são dicas assim, simples, né? Que a gente falou aqui, Uhum, da questão das anotações, da questão dos acompanhamentos, né? Tenha alguém do sim, seu lado, tenha parceiros, tenha, né? Não, até questão de curso, não compre só por comprar, sim. sabe? Não, Uhum, converse com alguém sobre, monte um grupo. É a mesma coisa de você ler um livro. Ler um livro, que graça tem você ficar com partes daquele livro, que você não fica tudo, mas ficar com partes daquele livro na sua cabeça, uhum, né? uhum. É Quando você verdade. pode, né, pôr isso para fora, pôr isso tanto comunicando, como também fazendo, dando um curso sobre isso, né? Colocando em prática na sua vida. Porque senão, Uhum, do que vai adiantar tudo isso, gente? A gente vai levar para onde tudo isso? é, é. E não E a esquecer, gente e não pode falar. esquecer que tem pessoas que querem te ouvir. Tem pessoas que precisam te ouvir, né? E Uhum. se é dentro da sua empresa, se é aqui dentro do mundo digital, acredite nisso, porque se eu não achar que eu tenho a minha importância, quem é que vai achar, né? Não tem. Então, se autoconhecer, se permitir, olhar para aquilo que você sabe fazer de melhor, né? Não querer ir lá para cima. Você tem coisas importantíssimas, brilhantes dentro de você que você precisa descobrir, né? E aí a coisa flui, a coisa começa a acontecer. Então isso é para mim, para nós três tem sido muito valioso. Show, Então seria Carlinha. assim, ó, Carlinha deu show. três dicas Ó, anota aí. importantes. Anota aí. Primeiro, acredite no seu potencial. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? E permita-se errar. Nós somos humanos, é no erro que a gente aprende. E isso aqui né? Foi bonito isso aí, né, Karine? Isso 10 aqui chaves, ó. 10 três relação. chaves. E isso é para a vida, né? É para relacionamento, é para tudo. Então, É pro negócio. é para o negócio, né? E outra coisa, eu não tenho dinheiro. Faz com aquilo que você tem. Comece com aquilo que você tem. É o que nós, a Conexão CAD, estamos fazendo. Começando com o que a gente tem. E tá dando É super isso aí. certo. Sem Eu dar nem sei desculpa. quantas horas a gente Já, tem, se já tá acabando, é, né? já tá acabando. Ó, só pra. Ó, a Rafa, excelente, Carla, falou bonito. Você é pura inspiração. Ó, pra mim é chicotada, Beijo, né, dona Rafa? Pra beijo, Carla Rafa. é só elogio. Tô te percebendo, sei. Eu vou fazer Ó, isso aqui pra Rafa que ela vai entender, ó. Ó, ela sabe o que que é. Ela meu Deus, sabe. não. Elas estão na minha. Elas são minhas convidadas. Eu percebi isso, gente. E elas estão de É, segredinho na nossa live, gente. né? Ela Como, já como que entendeu. pode isso? Já entendeu. Tá errado isso aí. Ó, eu vou derrubar a live, então. Tô É, brincando. Vamos fazer uma fotinha, Carlinha? Ah, então assim, vamos. né? Sem saber o que É que essa aqui significa? Não, isso é para mim e para Rafa. Só nós duas sabemos isso aí, Nossa Senhora, tá? vou derrubar Vamos a fazer isso live. aqui mesmo, ó. Eu vou derrubar a live. Ah, tô brincando. Vai, vamos. Fotos. Então, foto nossa. Marca a gente lá. Coloca quando vocês forem, então, o desafio. Vamos dar desafio para esse povo?
Vamos Então, dar o desafio. Vamos dar. então, o desafio é printar essa foto aqui, ou uma tela, e pegar uma dessas chaves, que tá na moda falar aqui, né? Deu É chique? chave na Deu laje, não sei o chave. quê. Então, ó, e coloca lá qual foi o principal insight que a Carla trouxe aqui para nós, nessa história linda dela, de grandes desafios, né? De grandes obstáculos, de passo a passo, de verdade, de generosidade no passar conhecimento, né? E essa mulher tem uma trajetória linda aí. E pra gente. Então, coloca lá, printa, coloca, marca Conexão Cages, marca Start Isso. Fest, né? Fala o que foi Hum, importante para você aqui, para sua vida, para o seu negócio, para o que seja lá. Coloca os principais hum, insights. E eu uhum. quero aqui. Aí, pega esse código. Aí eu quero aqui, então, que a Carlinha dê as considerações finais, né? Que deixa aí uma mensagem final para nós. E já quero agradecer a toda essa galera que esteve aqui com a gente, né? Que teve comentário, que apoiou aqui, que ficou até o fim, né? Porque teve aquela, Nossa. né? Teve Aham. vários desafios até a gente conseguir acertar. Desafios. Aham. E aí, Karina, eu quero agradecer todo mundo, agradecer a sua paciência, né? E que o desafio, a gente não pode desanimar no primeiro obstáculo. Não pode desanimar. Porque imagina se a gente já tivesse falado assim, não vai dar certo, a Carlinha não entrou, e viesse aquela sensação de que vamos acabar, depois a gente cancela, depois a gente marca outro. Não teria sido um bate-papo tão gostoso, né? E a gente não estaria aqui falando da maneira que a gente falou. Então, não desista no primeiro obstáculo, né? E quero deixar aqui, acredite no seu potencial, porque isso foi uma transformação na minha vida, acreditar no meu potencial, né? E comece com o que você tem. E a outra coisa mais importante para mim hoje, na minha história de vida, com Conexão Cages, com a minha família, nós somos humanos. Nós erramos. Agora, o que eu posso fazer de melhor por mim para melhorar aquilo que eu errei? E aí, você vai para frente. Nossa, eu tô muito chique hoje, gente, ó. Uhul! Senhora, ela tacou uma atrás da É. outra aqui. E Então, deixa eu eu mandar um abraço pro Rômulo também, que eu não posso mando. esquecer. Um O abraço, Rômulo tá Rômulo. Eu não tenho nada com esse puxão de orelha aí. Eu tentei te ajudar, mas eu vi que o negócio não ficou bom pro seu lado, não. E um abraço pra Grace. Ui! E um abraço pra Grace também, né? Que a Grace também faz parte dessa história, né? Foi um ótimo. prazer, Eu viu? que... Obrigada. Linda mensagem. Ai, Rômulo, puxa saco da Carla, né? Tá. Ó, gente, muito obrigada, então. Quero agradecer aqui Carlinha linda, que trouxe várias mensagens, várias chaves, né, para nós aqui. E quero dizer, Carla, que você mora no meu coração, tá? Pelos vários sims que você deu para nós, né? A gente também Uhum. estava ali no comecinho da Start, no comecinho da inspiração. E eu acho muito importante mesmo, no fundo do coração, a gente perceber quem está com a gente desde o início, sabe? Uhum. Porque depois, quando você está ali no topo, né, mega top, é mais fácil as pessoas se chegarem, né? Mas no começo, quando é tudo mais doído, sofrido, que vai, né, que você vai ali, vai sem dinheiro, vai sem não sei o quê, vai, né, Uhum. sem um monte de coisa, mas vai assim mesmo, a gente olhar quem é que estava com a gente nesse Tá com a primeiro gente. passo, né? É isso, Então é. eu sou muito grata, do fundo do meu coração, Gratidão tá? por você. Acho que você explicou e não tinha coisa melhor para esse tema. Porque depois do primeiro passo vem o segundo, o terceiro, o quarto, mas a gente não pode esquecer de olhar lá para o primeiro, que é a base de tudo. É isso Beijo. aí. E nesse primeiro vocês estavam com a gente. Beijo, Isso. gente. Boa noite a Beijo. todos. Até Até a próxima, mais. então. Tchau, Até. Carlinhos. Tchau.